bom dia ou boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Renovando Atitudes. Essa semana vamos ao capítulo número 46, que se chama Incógnitas. E o que nós vamos falar hoje? Vamos falar de autoconhecimento, vamos falar de julgamento, vamos falar de mudanças, vamos falar de críticas também e muito mais. Sejam bem-vindos. Quem não tem o livro ainda, recomendo comprar e ler antes da gente estudar aqui em conjunto. Se quer online, procura no Google, está disponível gratuitamente. Se não achar, me manda uma mensagem que eu mando o link para vocês, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração de hoje, para a gente se desconectar com o mundo lá fora e buscar entrar aqui no estudo, para a gente se concentrar melhor. Então eu convido a todos, quem quiser, fechando os olhos comigo. Agradecemos a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, que possamos aqui, reunidos em Teu nome, Senhor, desfrutar, receber o Teu amor através desse estudo de remédio, buscando a compreensão e o entendimento dos Teus ensinamentos, e assim pedimos autorização para dar início a esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai falar hoje sobre incógnitas. Hamed escolhe esse nome, incógnitas. O que seria uma incógnita? Vamos lá, vamos para começar aqui. Uma incógnita é aquele mistério, aquilo que é desconhecido, aquele enigma ainda. E o que seria essa incógnita que Hamed quer nos trazer? Sabe quem é a incógnita? Somos nós. Nós somos a incógnita de nós mesmos, porque nós não nos conhecemos ainda muito bem. A gente ainda é um desconhecido de nós próprios. E nesse processo, que aos pouquinhos a gente vai se descobrindo, muito aos poucos, paulatinamente, esse processo do autoconhecimento, que é uma chamada que a espiritualidade dá, uma chamada não, um convite. É que às vezes a gente interpreta como uma chamada de atenção, um puxão de orelha. Aliás, espírito de luz... É normal essa característica, ver se vocês percebem isso como eu percebo, tá, gente? Vou compartilhar aqui com vocês. Espírito de luz não tem mimimi, não tem passar pano, não tem politicamente correto. Eles falam o que tem que falar, doa quem doer, com muito amor, com muito carinho, com muito entendimento, principalmente desse nosso estágio, desse nosso momento evolutivo quase infantilizado ainda, comparado ao estágio que eles estão. Sem dúvida nenhuma, com muito acolhimento, com muito amor. Mas não tem esse negócio de passar pano, sabe? Fala o que tiver que falar, às vezes é duro. Mas o duro é talvez a nossa interpretação ainda, que a gente não fica magoado, fica ressentido, acha que é duro demais. Não sei. É a impressão que eu tenho. Há quem goste, há quem não goste. Mas pronto. A espiritualidade de luz nos traz a informação. Recebemos nós da maneira que a gente quer receber, né? Mas bem, a gente está falando sobre autoconhecimento, né? Antes de iniciar aqui, essa questão do autoconhecimento, que a gente fala bastante, é sempre esse convite ou essa chamada de atenção que a espiritualidade de luz nos traz, é o seguinte: para que eu vou me conhecer e como é que eu faço isso, Nelson? Vamos lá. O processo é diariamente e principalmente é para quem quer. Se a gente não se esforçar, não vai acontecer. Tem que ir de encontro. Tem que fazer um esforço, tem que fazer uma força. Tem que buscar, às vezes, nadar contra a maré, romper o nosso padrão ainda enraizado de olhar para fora e buscar o olhar para dentro. E é aí que tem a dificuldade ainda, que às vezes a gente tem que fazer um esforço enorme para isso acontecer. Porque não é só também, ok? Não é só quando a gente dá uma pausa na vida e faz um retiro espiritual, ou quando a gente compra 10, 15, 20 livros de autoajuda e lê eles todos, ou quando a gente busca fazer a meditação, por exemplo, ou fazer um curso de autoconhecimento, seja na casa espírita ou fora dela. Não só isso, esses são caminhos, sem dúvida alguma, que podem nos ajudar, que são válidos, mas o importante é a gente buscar o nosso caminho. Esses são um dos caminhos.
Vamos lá, vamos testar eles. Vamos ver se a gente se adequa, se a gente se adapta, se a gente sente à vontade em um caminho desse ou outros caminhos. Existem tantos outros também. O que eu acredito que é o mais importante é o momento que a gente busca e tem essa intenção lá no fundo de buscar se conhecer, de buscar se observar, de buscar fazer, sabe o que? Aquele movimento de dar um passo atrás e ficar como espectador da vida. Se imagina entrando num cinema e aperta o play e vê o filme da nossa vida. É o momento que a gente começa a se olhar e se observar, se analisar, sai do primeiro papel como protagonista e a gente começa aos pouquinhos a nos entender por que eu me comportei daquela maneira naquela situação na minha vida. Por que eu agi assim ou agi assado? Por que eu respondi de tal forma o estímulo que a vida me enviou? Porque a vida nos envia estímulos o tempo inteiro. E a gente responde de uma maneira ou de outra. Porque às vezes a gente responde de uma forma diferente do que a semana passada, 2, 3, 5 anos atrás. Será que eu já cresci? Alguma coisa mudou? Meu estágio emocional? Eu estou mais maduro o suficiente para responder esse estímulo de uma forma diferente? Interrogação. Olha, não respondi legal, mas eu gostaria de responder dessa maneira. Então, o que eu preciso mexer aqui dentro para responder de uma maneira mais positiva, para não sofrer tanto, para não me magoar tanto, para não doer, para não bater tão forte como bateu? Essa questão do autoconhecimento vai muito por aí, mas não só, tá? Mas eu acredito que principalmente é uma meta, é uma proposta, um objetivo de vida e não um fato isolado do que, eu vou tirar 6 meses da minha vida para me autoconhecer agora. Eu vou separar um mês, eu vou separar 1 hora por semana, eu vou separar 10 minutos por dia, ou vou lá comprar o livro e já está autoconhecido. Já me autoconheci. Autoconhecido não, já me autoconheci, está resolvido. Ou vou fazer o curso. Poxa, lá tem um curso, é 1 ano, do livro O Autoconhecimento da Joana de Anjos. Então eu fiz, pronto, está resolvido. Eu não acredito que é por aí. Eu acredito que é essa maneira de se observar, essa predisposição para a gente estar com esse olhar para o nosso movimento interno. Ter esse esforço de ficar o tempo inteiro nos analisando, com essa vigilância, buscando nos entender. Porque às vezes a gente não se entende. Às vezes a gente faz uma coisa e fala, por que eu fiz isso? Eu não sei, só fiz. Você sabe o que eu estou falando? Às vezes a gente é assim ainda, mas sabe por quê? Porque a gente não se conhece, a gente não sabe por que toma certas atitudes. Mas a gente toma e tem uma explicação. Se a gente buscar e achareis. Bater a porta, ela abrir-se-vos-á. Se a gente querer investigar e nos entender, a gente vai entender a gênese, a raiz dessa questão. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Antes de eu ler o estudo de hoje, os trechos que eu separei, eu busquei, para quem está aqui chegando a primeira vez, nesse livro, o Hamed sempre separa, no início, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele discorre o raciocínio dele inteiro. Às vezes eu leio, às vezes não, e hoje eu vou ler esse trecho do Evangelho, que está lá no capítulo 10, item 18, abre aspas. O Evangelho nos diz: todos tendes mais tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Agora vem uma pergunta. Vamos lá. Por que, pois, serdes tão clarevidentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Interrogação. Eu me arrisco a responder, vou me arriscar a responder aqui essa pergunta do Evangelho, por que a gente facilmente é tão clarevidente para com o erro do próximo e cegos para conosco mesmo. Sabe por quê? Porque é mais fácil, é mais cômodo, dá menos trabalho. É porque olhando, analisando e me preocupando com a vida do outro, não sobra tempo para eu olhar para a minha. Então é mais fácil eu viver a vida inteira olhando aí para fora,
o tempo todo. E o quanto eu olho para mim, tem que fazer o esforço, senão a gente passa uma encarnação inteira julgando, analisando, sendo comentarista de vida alheia, e a gente sabe muito pouco da nossa vida ainda. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Só um exemplo para a gente pensar, como é o nosso movimento ainda, o nosso normal, o nosso automatismo. Eu não sei quem me escuta, mas eu acredito que muita gente vai se identificar com isso que eu vou dizer agora. Mas a ideia aqui não é fazer julgamento algum, tá? Eu, muito menos, nem Hamed, eu muito menos vou fazer qualquer tipo de julgamento. A ideia é trazer o raciocínio para a gente pensar nesse nosso movimento e buscar nos autoconhecer como é que a gente age. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. É o seguinte. Quando a gente está preocupado se o vizinho, se o artista de TV, se o amigo do trabalho, se fulano ou a fulana está namorando, está casado, se foi traído, se o fulano fez isso ou fez aquilo outro, se deveria ter feito X, se deveria ter feito Y, se deveria ter feito Z, a gente está deslocando a nossa atenção, o nosso foco, que deveria ser interno, olhando para a minha vida, olhando para as nossas questões e passando a olhar, sabe para quê? Para fora. Para a vida do outro, da outra, seja lá quem for. A gente foge daqui, ó, e foca lá, ou lá, ou lá, ou lá, ou lá. Pergunta. Se pergunte. Não precisa responder para mim, responda para você. Quanto tempo da vida a gente para ficar pensando, falando, vibrando, ligando na TV, vendo notícia de site, jornal, da vida do vizinho, da vida do artista, da cantora, do famoso, do influencer, do sei lá quem, do fulano da rua de baixo, lá do meu primo tinha cunhado, vizinho da frente lá da rua, daquele outro, sabe quem é? Esse aí. Quanto tempo a gente passa pensando, vibrando e se preocupando e comentando? Não precisa comentar verbalmente, aqui, ó, na vibração, com ele, com ela, quem quer que seja, e quanto tempo a gente olha aqui para dentro? Eu te pergunto. Faz aí uma matemática, pensa aí, faz uma matemática e vê quanto tempo a gente foca em uma coisa e foca em outra. Aí vem aquele pensamento que às vezes a gente tem para se defender ainda, que é assim, ah, Nelson, mas isso é normal, mas todo mundo faz isso. Ou eu passei a vida inteira fazendo isso. Que é um pensamento que às vezes vem naturalmente, né? Porque a gente vive assim, é normal, e eu vivi a vida inteira sendo assim. Eu sei e é verdade. E eu posso dizer que é por essas e por outras questões que a gente ainda permanece aqui no mundo de prova e expiação, que a gente não evolui, porque às vezes a gente passa uma vida inteira com a oportunidade de crescer, de olhar para si e reconhecer o que tem de bom, o que tem de ruim, como o Evangelho nos diz aqui, todos tendes mais tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Então olha para o teu hábito para ser modificado, olha para os teus defeitos, olha para as tuas más tendências, mas a gente acha que a gente é bom demais, eu sou perfeito. Quem tem problema é lá o fulano da rua de baixo, o vizinho do primo da cunhada, lá o artista. Quanto a gente olha para a gente e reconhece esses defeitos, essas más tendências e busca essa modificação de hábitos, é por isso que a gente não evolui. Ou evolui muito pouco. Porque a gente poderia evoluir muito mais. Vamos ao exemplo possível. Vamos ao exemplo possível. Quem é um exemplo possível? Jesus. Tudo que ele trouxe aqui é plausível, é possível, é palpável, é alcançável. Então eu pergunto a vocês por um acaso imaginam Jesus? Claro que Jesus está a outro nível, Nelson, eu sei. Mas ele veio para nos ensinar. Vocês por um acaso imaginam Jesus perdendo o tempo dele para ficar de fuxico, de papinho mariola, falando da vida lá do centurião, lá do saduceu ou do publicano?
porque ele deveria ter feito isso. Ah, aquela pecadora, nossa, você não sabe, deixa eu te contar aqui. Sabe aquela pecadora? Olha, vou te falar o que ela fez. Você não sabe. Jesus e os apóstolos ali fazendo um comentáriozinho, aquela malíciazinha que a gente faz, sabe? Quando a gente senta para tomar um cafezinho e fica naquela resenha, naquele bate-papo gostoso, sabe? Aquela vibração meio lodo, meio embaçada ainda, que a gente se compraz e tem prazer nisso. Por que a gente tem prazer ainda nisso? É uma opção nossa, é uma escolha nossa. Vou voltar a dizer, a ideia aqui não é ficar julgando, a ideia não é a ideia não é fazer ninguém se sentir mal, tá? A ideia é trazer uma proposta nova. É para isso que Jesus veio. Falar, ok, vocês fazem assim, mas deixa eu te mostrar outro caminho. É uma proposta. A proposta de Jesus tem uma felicidade aqui, ó, que eu estou trazendo para vocês. É um conceito. Quer experimentar? Experimenta. Experimenta. Caminhar na seara. Buscar esses ensinamentos e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí sim a gente vai sentir o retorno. Ou não. Ou não. Eu posso sempre responder por mim, mas isso é muito pessoal, muito individual de cada um. O que eu posso garantir pela minha experiência é que é algo muito bom, é algo muito positivo. Mas isso é muito individual. Como é que eu posso dizer se é melhor ou se é pior? A proposta é muito simples, é muito clara. Sempre vai ter um ombro amigo. A felicidade é plena, é constante quando a gente vibra no amor, nessa proposta, no ensinamento de Jesus. O desvio, o distanciamento dela é que nos causa dor, sofrimento, expiações, choros e ranger de dentes. Mas pronto, isso é muito individual. Mais uma vez eu digo, não precisa ser cristão para ser feliz. Não precisa ser cristão para evoluir. É um caminho, é uma proposta de amor. Se você se identifica, se faz sentido através do raciocínio, da lógica, que a doutrina espírita está aí para isso, para nos apresentar o Cristo de uma maneira mais aprofundada do que outras religiões, até as que eu conheço, pelo menos, okay? As religiões cristãs, principalmente trazendo a vertente da reencarnação, que abre o campo, explica muita coisa que não estava explicada antes, aqueles porquês, aqueles pontos sem nós. E a doutrina espírita nos traz a prática, a aplicação das máximas do Cristo, para a gente entender o porquê que morre e vive de novo, e encarna de novo. E as justiças, que não era muito justo antes, mas através da doutrina espírita a gente entende que sim, que existe a justiça de Deus, e a gente passa a entender, aprofundando um pouco mais. Mas vamos lá, vamos continuar o nosso raciocínio aqui. Voltando à questão de ficar comentando a vida do outro. O que acontece? Às vezes a gente passa 30 minutos, 1 hora do dia olhando aí para fora, parando aí num site de fofoca, na televisão, ou no papinho lá do café, do trabalho, ou com o nosso parente, que a gente fica ali sentado, falando da vida de todo mundo. Quando eu falo de todo mundo, atenção, as próprias notícias da TV que a gente já comenta, normalmente já estão mais nessa faixa também, tá, gente? Vamos ter atenção e observar como é que é esse movimento do para fora e o para dentro, tá? Muito bem. E quando a gente para, só para comparar, falei aqui 30 minutos, 1 hora. Quando a gente para às vezes para olhar para si, 5 minutinhos, faz assim, entra no seu quarto, no seu canto, não tem canto, vai no banheiro, fecha a porta e tenta fechar o olho, se concentrar, respirar fundo por 5 minutos. Parece até que o relógio para, que a gente não consegue, começa a dar um comichão, uma coceira, uma agonia, um mal-estar, sobe um calor, a cabeça começa, parece que está soltando fogos dentro da cabeça. Por que será isso? Por quê? Porque é menos doloroso e é mais prazeroso a gente ficar como espectador e comentarista da vida alheia, que a gente fica cheio de opinião, do que lidar
com as nossas questões aqui dentro. Às vezes aquele vazio, aquele silêncio ensurdecedor que faz mal. Mas faz mal ainda porque a gente não tem um hábito, esse hábito mental, que é muito difícil de romper ainda. É muito difícil romper esse hábito mental, mas é possível. E é tão difícil romper que às vezes a gente desencarna, e quando a gente desencarna a gente sabe falar tudo da vida de todo mundo, cheio de opinião, cheio de comentário, puxa a ficha completa, é só perguntar que é de bate pronto, a gente sabe falar a vida de todo mundo que está ao nosso redor. Mas da nossa a gente sabe muito pouco ou quase nada. E aí às vezes a gente passa uma encarnação inteira focados na última notícia, na última fofoquinha do momento, alheia, o último comentário, mas a gente não entende por que a gente sofre, ou por que eu não sou feliz como eu gostaria de ser. E essas são as incógnitas que Hamed está a falar. Incógnitas porque a gente não se conhece. E por que a gente não se conhece? Porque a gente não quer. Por isso que eu disse lá no início, agora dessa reflexão, desse pensamento, é para quem quer. É para quem quer porque tem que fazer esforço. Então é mais fácil a gente sentar aí no café por 1 hora na frente da TV do que pegar essa mesma hora e se questionar. Será que a gente faz esse questionamento? Que questionamento é esse, Nelson? Será que eu estou bem? Como é que eu estou? Estou bem, eu estou mal? Estou mais ou menos? Como é que está esse meu estado emocional nesse momento? Eu tenho dormido bem? Eu estou feliz? O que eu quero para a minha vida? A gente faz essas questões ou não? Será que a gente para se questionar isso? Você responde, é muito pessoal, tá? Mas responde para você mesmo e seja sincero. Seja sincera. O quanto você olha para você. E o convite está aí, tá? Desculpa que isso eu estou sendo muito duro. A ideia não é ser duro. A ideia, mais uma vez, é fazer um convite. Esse convite não é só para vocês não, tá, gente? Isso me toca muito. Esse convite também é para mim. Eu me incluo aqui, tá? Eu posso estar falando, mas eu estou como espectador. Porque toda essa informação que a espiritualidade de luz nos traz e nos toca porque ainda não chegamos lá. Se faz necessário esse rever valores, é o tal rever hábitos, como está aqui no Evangelho, que eu destaquei, esses hábitos que nós temos e hábitos que não, no mínimo, não são tão legais assim. É mudar esses hábitos para esse não tão legal para um hábito melhor, que não vai nos fazer, sabe o quê? Ser mais felizes, ter mais prazer, ter menos dores, menos sofrimentos na nossa vida. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Isso era só uma introdução, tá, gente? Vamos começar aqui o raciocínio. Mas não vai demorar muito, não. Sempre dá uns 30 e poucos minutos, acho que não vai passar disso hoje. Hamed nos diz, primeiro trecho que eu separei. Analisas a conduta alheia e as critica, observando rigorosamente procedimentos e atitudes que julgas inadmissíveis e te coloca distante e impermeável a condutas levianas. Mas não te dispões a ajudar sinceramente a ninguém e te esqueces de que poderias vir a errar, pois todos os que vivem sobre a terra são passíveis de enganos e desacertos. Vamos lá, todos, vou frisar, todos que vivem na terra são passíveis de enganos e desacertos. O que isso quer dizer? Vamos lá. Sabe aquele escândalo mais escandaloso, aquele crime hediondo, aquela barbaridade mais pesada, mais difícil que a gente tem de aceitar e que mexe conosco, às vezes de uma forma que a gente quer levantar e bater na televisão, e se o fulano estivesse na nossa frente, talvez a gente até agredir o fulano, ou pelo menos tem esse impulso aqui dentro. Eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes, você, há pouco tempo atrás fazíamos igualzinho. Ou pior ainda.
nesse mundo de prova e expiação, de espíritos orgulhosos e egoístas, somos todos farinha do mesmo saco. Um pouco mais para o negativo ou mais para o positivo. Há uma graduação, óbvio, claro que há uma graduação. Espero que nós estejamos cada vez mais no positivo do que no negativo. Essa é a busca, essa é a intenção. E para isso que a gente está aqui encarnando, evoluindo e buscando um estudo como esse. Acredito eu, para quem senta numa doutrina espírita, num centro espírita, ou vá buscar um curso, o que é que seja, minimamente quer estar melhor. Nem que seja para tomar o passe e sair e nunca mais voltar. Que muita gente faz isso, mas que seja para o refrigério da alma naquele momento, para dar aquela aliviada, né? Aquela descarregada que o pessoal fala. Nem que seja só para isso, a pessoa está buscando estar melhor. Muito bem. Agora, questionar essas negatividades que nós ainda, como irmãos, filhos do mesmo pai, cometemos, infelizmente, dos maiores escândalos. O que a gente pode fazer? A gente pode julgar? Pode julgar, tem o livre-arbítrio, faz o que quiser, mas a proposta é numa direção contrária. Vamos orar por esse irmão que está doente, porque já tem gente demais tacando pedra e julgando. Tacar pedra, julgar, entrar nessa vibração negativa é mole. Difícil é vibrar positivamente. Tá aqui o negativo, muito negativo, e a gente ser muito positivo para tentar dar uma equilibrada. Lembra de Jesus? Vamos lá de novo? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Você lembra, meu irmão, que tu fez na vida passada? Não, né? Que bom! Senão talvez nem você conseguisse olhar no espelho. Porque talvez essa barbárie que você vê hoje, você já fez até pior atrás. Você não é nem se aturar. Que bom que tem um véu do esquecimento que nos permite, no positivo e no negativo, tá? Não só no negativo, mas no positivo também. Mas eu não vou por aí, senão a gente vai perder o raciocínio. Eu vou para uma outra vertente. Véu do esquecimento, a gente já falou sobre isso aqui. Não sei que capítulo, uma pena. Senão dava como referência que a gente falou bastante sobre isso aqui. Acho que tem até um capítulo que fala só sobre isso. Vamos lembrar que o doente precisa de ajuda, o doente precisa de amor, o doente precisa de oração, não precisa de pedras. Então vamos ter atenção às nossas pedras mentais. Talvez a gente não taca a pedra ainda, não mais fisicamente. Talvez a gente não brigue, não levante e bata no fulano. Mas se ainda a gente tem esse ímpeto, essa vibração, vamos tentar nos observar e ver como é que eu posso ser amoroso frente a esse irmão que hoje está cometendo essa barbaridade. Vamos para Jesus de novo, o modelo possível, a proposta possível. Pai, perdoa esses irmãos que não sabem o que fazem. Ainda está difícil da gente compreender muito bem essa passagem do Cristo, entender ele profundamente, mas é possível. Vamos tentar entender esse amor que Jesus nos ensinou. É para amar todos, independente se ele está fazendo bem ou se ele está fazendo mal. Não é porque ele faz mais bem que eu vou amar mais ele. Principalmente esse que faz mais negatividade. Esse sim precisa de mais amor do que aquele que já está mais equilibrado. É difícil entender ainda, é difícil internalizar isso. Não sei para vocês, mas para mim é, tá? Vamos lá, gente, vamos seguindo. Próximo trecho que eu separei aqui do Hamed. Analisas dores e sofrimentos e criticas a vida, dizendo-te sozinho e desamparado perante a providência divina e que Deus te abandonou. Mas não te dispões a renovar-te, não te dando conta que, se não fizeres autoobservação em teus atos e atitudes negativas, continuarás atraindo energias desconexas que te descontrolarão o cosmo orgânico. É mais fácil pôr a culpa em Deus do que mudar. É mais cômodo, é muito mais cômodo essa postura infantil, essa nossa postura infantil que às vezes a gente ainda tem, que a culpa é do fulano ou é da fulana.
A culpa é disso ou é daquilo? Nunca a gente assume a responsabilidade. Nunca, nunca, nunca. Eu tenho responsabilidade de nada. Eu sou a eterna vítima. Enquanto a gente se fizer de vítima, a nossa vida está paralisada. A nossa vida está paralisada. E aí vem um convite. Tá aí o convite, mais uma vez. Vamos mudar? O que ele falou aqui? Espera aí, gente. Altas atitudes, continuará. Me perdi. Em teus atos, atitudes continuará. Me perdi. Mas vamos lá. Vamos continuar. Então vem a proposta da mudança. Eu achei que estava aqui. Eu me perdi. Vamos continuar. Vem a proposta da mudança. E aí, vamos mudar? Ah, mas mudar para quê? Para que eu quero mudar? Eu mudar? Para quê? Eu tô certo em tudo. O resto, eu tô certo e o mundo tá errado. Tá todo mundo errado. Porque eu sou assim. Eu sou verdadeiro. Eu digo as verdades. Eu sou muito sincero. Eu falo tudo mesmo na cara. Eu não tenho que mudar nada. O mundo que é contra mim. Eu sou a vítima do mundo. Sou eu que estou certo. Sou eu que estou errado. Ninguém está errado. O mundo está errado. Que eu sou como sou. E o mundo que me engula. Não é assim às vezes que a gente age? E aí o mundo vem nos engolindo. Ele nos engole, sem dúvida nenhuma. Nos engole nessa encarnação, na encarnação passada, na próxima encarnação. E o mundo vem nos engolindo até o dia que a gente cansa. Que a gente cansa principalmente de sofrer e quer mudar. Aí esse é o momento, quando a gente verdadeiramente quer a mudança. E infelizmente a mudança às vezes vem através de muita dor, quando a gente não aguenta mais tanta dor, tanto sofrimento. E aí a gente busca fazer diferente do que a gente está fazendo, porque enquanto a gente continuar fazendo do jeito que estamos fazendo, de alguma forma, se a gente está com dor, se a gente está com sofrimento, se a gente não está 100% feliz, é porque tem que modificar alguma coisa para melhor. E se a gente não quiser mudar nada e continuar paralisado, a gente vai continuar nessa faixa vibratória, como ele nos diz aqui. Isso eu lembro, não vou me perder não. Atraindo energias desconexas que te descontrolarão o cosmo orgânico. A vida, gente, vamos lá. Vamos falar sobre mudanças aqui muito rapidamente. A vida é feita de mudanças o tempo todo. A gente não gosta muito, a gente foge desse negócio de mudança. Esse papo de mudança não é muito legal. Só que a gente está sempre mudando, sabe de quê? A gente está mudando sempre de idade. A gente muda de aparência. Infelizmente, quando vai ficando mais velho, né? Vai mudando o nosso físico também. Não é mais a mesma coisa. Aí a gente muda às vezes de casa, de endereço. A gente muda de celular. A gente muda de carro. A gente muda de roupa. E a gente vai mudando. Mas o mais importante, que é a mudança de atitudes, está aí o livro, Renovando Atitudes. É o nome do nosso livro. A gente não dá tanta atenção assim, ou não quer mudar. Às vezes querer mudar de celular, de carro, a gente quer, de roupa nova, então, a bolsa nova, o sapato novo, celular novo, o último modelo, a gente até quer mudar, né? Quando não interessa. Mas essa mudança é para o nosso bem, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Para que tudo isso, Nelson? Para ser mais feliz. Evoluir quer dizer felicidade. Não quero evoluir para tirar o curso do mais evoluído do mundo. É alcançando a felicidade, degrau após degrau, entendendo essa proposta de amor do Cristo. É para isso que a gente está aqui. Vamos lá? Próximo trecho. Vamos lá. Incoerente é a posição de toda criatura que reclama, critica, ofende, esbraveja e que nunca se faz apta a fazer algum bem, em favor de si ou dos outros. Perplexos ficamos todos nós diante das rogativas das pessoas que solicitam ajuda com os lábios e nunca com ações, que muito pedem e nunca doam, que somente visualizam as necessidades próprias e nunca veem a vida como um ritmo cósmico interconectado com todas as coisas, de maneira que o todo é mantido pelo apoio
das partes. E aí eu separei o trecho que ele fala aqui: muito pedem e nunca doam. E aí eu trago um outro questionamento para a gente pensar aqui em conjunto. O quanto que a gente pede, principalmente quem tem o hábito da oração, e tomara que você tenha o hábito da oração, mas o quanto a gente pede e o quanto que a gente doa, o quanto que a gente agradece o que a gente já tem. Interrogação. Vamos fazer aquela matemática de novo? Faz aí a matemática. É na mesma proporção que você pede o que você doa e você agradece? Interrogação. É buscando amar o próximo que aprendemos a amar, encontrando a felicidade que Jesus veio nos apresentar. Vou repetir. É o momento que a gente busca amar o próximo, que a gente vai aos pouquinhos aprendendo a amar, encontrando essa tal felicidade que Jesus veio apresentar, essa tal proposta. Sabe como é que se resume? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Estamos distante ainda, estamos. Mas vamos lá, vamos buscar, vamos tentar. É possível e é de retorno imediato. Não é para ficar só na teoria, no livro bonitinho, para a gente bater palma para Jesus. Não é isso. É uma proposta ativa, real, desse momento, do hoje, do agora, ou de amanhã, a partir do momento que você queira. Arregaçar as mangas e fazer. Experimenta para ver se você não vai ter o retorno, se você não vai se conectar com os nossos espíritos que querem o nosso bem, com o teu mentor, com a espiritualidade de luz que te cerca também, os teus anjos da guarda, protetor, como você queira chamar, com tudo de bom. E quando a gente se conecta com a negatividade, a gente também tem uma galera que nos acompanha ali, às vezes pelos nossos pensamentos que não são tão legais assim, que vibram conosco por esse nosso lado que não é tão legal, que às vezes a gente acessa. Sabe aquela história do lado sombra, do lado luz? Escolhe o teu lado. Você tem os dois. Qual lado você vai alimentar? O lado luz ou o lado sombra? Não é para fugir do lado sombra. É para pegar ele e conversar com ele, é transformar sombra em luz, é colocar luz no lado sombra. É aos pouquinhos, isso não é de uma hora para outra. Tá? Isso é um processo contínuo, é um esforço contínuo, vigilância e mudança. Vamos lá? Vamos terminando aqui já, que já está no nosso horário. Para fechar, a média nos diz: para que não sejas uma incógnita na vida que Deus proporcionou, não faças crítica pela crítica, mas sim trabalha como e quando puderes, sempre em tua órbita de possibilidades, para que a prosperidade seja uma constante em teus caminhos. Observa a tua crítica, crítica por criticar, e o quanto a gente está fazendo por outro ou fazendo por nós mesmos. O quanto que a gente passa, às vezes, a vida toda criticando, critica tudo, tá tudo ruim. É aquela história do meio copo vazio. Tudo a gente tem uma facilidade de enxergar o ponto negativo, o que não está legal, mas poderia ser assim. E a gente está muito focado no negativo ainda. E o quanto que a gente está colaborando para a melhora de um todo. Quanto a gente está fazendo pelo outro, quanto a gente está fazendo por nós mesmos. Está na nossa mão, é a nossa escolha. Vamos escolher o caminho que a gente quiser. O tempo inteiro a gente está fazendo escolhas na vida, consciente ou inconscientemente. A proposta da doutrina espírita, de espíritos como Hamed, é nos apresentar informação para fazermos as melhores escolhas para a nossa vida. Pessoal, vou encerrando por aqui. Palavra-chave de hoje: escolhas. Agora para finalizar. Então, se você viu até o final e gostou, escreve para mim, por favor. Escolhas. Eu gosto sempre de saber quem acompanha e quem gosta desse conteúdo. Eu fico muito feliz, porque de alguma forma é a maneira da gente trocar, tá bom? Eu vou fazer a nossa oração. Quem quiser ficar comigo, eu convido a fechar os olhos, agradecer
Agradecemos em conjunto a Deus Pai, primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando o Teu aprendizado, o Teu ensinamento, que possamos amanhã ser melhores do que somos hoje, nos esforçando e vibrando na Tua luz. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Até semana que vem. Obrigado mais uma vez pela participação. Tchau, tchau.